Atos dos Apóstolos, capítulo 4, parte 2. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso estudo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje o capítulo 4, parte 2. E que bênção poder compartilhar com você este trecho maravilhoso da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo no seu início, logo após a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus e agora o corpo de Cristo em movimento. E recapitulando um pouco a primeira parte do capítulo 4, Pedro e João pregavam aos sumos sacerdotes, aos religiosos que prenderam Pedro e João por causa que eles, em nome de Jesus, realizaram um grande milagre na vida de um homem que era aleijado desde o seu nascimento e recebeu então a cura e a libertação, e os religiosos daquela época, não se conformando com isso, eles prenderam Pedro e João. E Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou para aqueles membros do Sinédrio. E muitos dizem que entre esses membros do Sinédrio estava Saulo, que depois se tornaria Paulo, o apóstolo. E então, naquele momento, quem sabe, foi a hora em que Paulo teve esse encontro com os apóstolos. E ele talvez nem imaginasse que mais um tempo depois ele mesmo seria também uma testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles membros do Sinédrio ameaçaram Pedro e João e ordenaram que eles não mais pregassem ou ensinassem sobre o Senhor Jesus Cristo. E eles disseram: julgue vocês se nós devemos ouvir mais a Deus ou aos homens. Então, eles ameaçaram ainda mais Pedro e João e acabaram, porque eles tinham medo do povo, esses religiosos acabaram soltando Pedro e João, mas com ameaças. Esses religiosos sabiam muito bem que Pedro e João falavam a verdade. Eles mesmos que mandaram aqueles soldados, que pediram a Pilatos para mandar aqueles soldados que guardassem o túmulo de Jesus. E os soldados falaram para ele que viram a grande maravilha, o milagre de Jesus ressuscitado, e eles subornaram os soldados para mentir, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Mas esses mesmos sacerdotes religiosos que, mentindo, subornando os guardas, os mesmos que castigaram Jesus, prenderam e enviaram para ser morto, eles estavam ali agora oprimindo os apóstolos do Senhor Jesus, mesmo sabendo que estavam diante de um milagre inegável, porque eles conheciam, o povo conhecia aquele homem e sabia que realmente era um milagre verdadeiro, aquele homem sempre foi aleijado. Mas, mesmo assim, eles continuavam sendo contrários a Deus e à obra de Deus. Quando Pedro e João foram soltos, eles foram logo contar para os seus tudo o que disseram aqueles sacerdotes e os anciãos. E sabe o que todos ali unânimes fizeram? Levantaram a voz
em oração. Queridos, olha que maravilha que é a palavra de Deus. Esta oração que eles fizeram, Pedro e João e os seus ali reunidos, eles citavam o Salmo 2. Eles oravam à luz da palavra de Deus, da situação profética que eles usaram ali este salmo na oração e juntos, em unanimidade, em acordo, oravam ao Deus do céu, Criador do céu e da terra. De onde a gente aprende, então, que as nossas orações precisam ser vistas à luz das Escrituras, da palavra de Deus. As circunstâncias da nossa vida, a gente deve sempre olhar pelo prisma da palavra de Deus, das profecias bíblicas. Por exemplo, se estamos passando uma dificuldade, uma situação difícil, a gente pode orar e citar Efésios 6,12, que diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados, as potestades, os poderes do mal, e que em Cristo somos mais do que vencedores. Então vamos tomar essa lição de citar a palavra de Deus na oração, orar a palavra de Deus, assim como Pedro e João oraram nesta circunstância, juntamente com os seus, assim que foram liberados pelo Sinédrio de Israel. Bom, olha, logo após eles terem sido ameaçados, orando a palavra de Deus, olha o que eles pediram para Deus. Eles falaram assim: olha para as ameaças deles. E eles pediram: concede que os teus servos falem com toda a ousadia a tua palavra. Então veja que o Senhor Jesus mandou que eles testemunhassem em Jerusalém. Eles estavam testemunhando. Os líderes religiosos ameaçaram, mandaram ele ficar quietos, até prenderam. Mas ao serem soltos, eles oraram e pediram o quê? Senhor, agora que a gente quer falar mais ainda, concede que a gente fale, agora ainda com mais ousadia, com mais força, com mais poder, a tua palavra, Senhor. Que oração linda! E eles pediram ainda mais. Tinha curado aquele aleijado? Eles falaram: Senhor, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo santo nome do teu filho Jesus. E quando eles acabaram de orar, houve um terremoto e o lugar onde eles estavam tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e continuavam a anunciar com ousadia a palavra de Deus. É muito bonito ressaltar mais uma vez como o apóstolo Pedro agora tem um comportamento totalmente diferente de quando ele estava ainda seguindo Jesus como discípulo. Após ele ter tido toda aquela experiência de caminhar com o Senhor Jesus, aprender com o Senhor Jesus, ser exortado pelo Senhor Jesus, de ter negado Jesus, mas se arrependeu. E o Senhor Jesus falou para ele: Pedro, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Jesus olhou para Pedro do jeito que ele era,
mas já vendo que ele no futuro seria transformado e então, como apóstolo, iria ter um comportamento totalmente diferente, cheio do Espírito Santo, de ousadia, de conhecimento, tanto que a gente viu no início do capítulo 4 que aqueles sacerdotes se admiravam, como eles falavam de forma erudita, de forma refinada, por serem pessoas que não tiveram uma educação formal, não pelos homens, mas, como dissemos, foram instruídos pelo melhor, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, que olhou para eles com toda a fraqueza e debilidade, mas enxergando já no futuro como eles seriam valorosos. Isso é de muita valia para nós. Quem sabe hoje temos tantas fraquezas e olhamos para nós mesmos e pensamos como vamos fazer a obra de Deus, como seremos pessoas cheias do Espírito Santo. Mas vale lembrar que Deus, Jesus, olha para nós do jeito que nós somos, mas já vê como nós vamos ser pelo agir de Deus na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. E olha, Pedro e João, após passarem por aquela dificuldade, né? Aquele aperto, aquela pressão desses religiosos, eles ficaram ainda mais animados para anunciar a palavra do nosso Deus e ser testemunha da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Desta forma, a tentativa desses religiosos de acabar com a palavra de Deus, com o cristianismo, foi mais uma vez frustrada, porque eis que vive o Senhor e aqueles que ele mandou testemunhar não tinham mais medo, estavam cheios do Espírito Santo. E que maravilha que estava aquele momento vivendo a Igreja do Senhor, que bombou ali, mais de 5.000 membros daquela igreja. E a palavra de Deus diz aqui, em Atos capítulo 4, que eles andavam em unidade. O Salmo 133 diz, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso. O óleo representa o Espírito Santo, né? E diz também o Salmo que nesta unidade, nesse derramar do óleo precioso, ali o Senhor ordena a sua bênção. E aquelas vidas tinham um coração generoso, repartiam o que tinham, de forma que não havia entre eles necessitado algum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Eles naquela bênção grande, cheios do Espírito Santo, desprendidos das coisas materiais, com generosidade, se preocupando com a necessidade do próximo, muitos deles, conforme ia aparecendo as necessidades, eles iam vendendo as suas propriedades e depositando os valores, né, aos pés dos apóstolos. Então, cada um cuidando um do outro, e tinha até um senhor que cita aqui no versículo 36, o nome dele era José, e ele tinha um apelido que era
Barnabé, e que quer dizer filho da consolação. E ele era levita, ele era natural de Chipre, e ele possuindo um imóvel, ele vendeu o imóvel, né? Trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Infelizmente, essa generosidade dos cristãos, dos primórdios da era da igreja, logo começou a aparecer abusos que, no futuro, o apóstolo Paulo teve que tratar nas suas cartas. Ele tratou, deixa eu falar aqui para você, na carta em 1 Timóteo 5,3, que diz que a igreja deve discernir quais são as verdadeiras necessidades, né? Ele falou também, né, que cada pessoa deve trabalhar e sustentar-se para que não seja, né, pesado aos outros. Então, ele fala isso em 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Para você conferir também, ele fala em 1 Timóteo 5,8 e 1 Tessalonicenses 4,11. Se a família tem que sustentar uma pessoa que tenha necessidade, então a igreja não deve sustentar, já que a família tem essa obrigação. Isso está em 1 Timóteo 5, 3 a 4, né? E 1 Timóteo 5, 5 a 10. E também, nessa mesma carta a Timóteo, Paulo fala sobre isso, né? Porque tinha pessoas que ficavam escoradas, explorando, né, a bondade dos irmãos. E Paulo, então, teve que ir corrigindo, né, essas situações conforme elas iam surgindo, né? E também ele fala sobre isso, 1 Timóteo 6,8, que você pode conferir. Infelizmente, muitas pessoas se aproveitam da boa vontade da igreja, das pessoas generosas, né? Então, Paulo teve que ir acertando essas arestas conforme a igreja ia crescendo e se organizando no testemunho do Senhor Jesus Cristo na obra de Deus na terra. E assim a igreja ia crescendo, ia se formando, ia se aprimorando. E então, no capítulo 5, vai haver um episódio real, fatos reais, que, se eu fosse você, não perderia de forma alguma o vídeo com estudo bíblico do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Pense nestas coisas. Encha-se do Espírito Santo. Seja testemunha do Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.